Parabéns, Felipe, parabéns, Rafael, pelo Obrigado. filme. Eu gostei bastante, acho que tem uma evolução do música para ele. Eu gosto disso. A ideia é ter, né? A gente vai melhorando. Né? A minha primeira pergunta, eu acho que parte de uma das últimas coisas que são ditas no filme, que é melhor imaginar ou saber? Olha, no cinema é melhor imaginar, não é? Uhum. Eu acho que na vida depende. Tem horas que a gente tem que saber que imaginar não basta. Mas também tem essa outra a volta dessa afirmação, que é a vida não basta, por isso existe a arte, né? Uhum. Então eu acho que nesse sentido engraçado. Você vê que essa pergunta me deixou um pouco desconcertado, estou pensando. Mas eu acho que esse filme é sobre, talvez, e eu estou pensando nisso agora, pensando ao vivo aqui com você, é sobre a complementaridade dessas duas coisas. Porque eu acho que eles estão... É a descoberta de um pai que já não está, portanto nunca se saberá. Então o que preenche essa lacuna é a imaginação. E essa imaginação não é que ela baste, mas ela é pode ser tão fluida e fértil que ela vai criar, enfim, um conforto existencial, um acolhimento, uma sentimentalidade mesmo, que talvez a figura específica, exata, real desse pai não criaria, ou seria decepcionante. Então, para os personagens do filme, eu acho que essas duas faces vão se complementando, assim. E eu não deixo de acreditar que na vida é um pouco parecido, senão eu não faria o que eu faço, talvez, né? Que é um pouco viver na imaginação, viver na construção de universos teatrais, cinematográficos, afins, porque talvez a vida em si mesma tenha sempre um limite e aí a imaginação que nos liberta para outros lugares. Mas eu não sei se o Felipe concorda. Não, eu fico com esse raciocínio. Eu acho que a gente vai imaginando para saber, ou o contrário, sabendo para imaginar, no caso do filme, né? Os dois ali. Enfim, tentando buscar esses amores do pai. É porque o filme parte de muita imaginação, né? Muita coisa não é dita ou não é descoberta. E o Felipe, o personagem do Felipe não quer fazer um teste de DNA e é filho mesmo, e é assim que as coisas são, e isso é uma coisa que para mim fica muito no filme, porque tipo, todas aquelas mulheres que passam pelo filme e as coligações depois com aquelas personagens atuais, com as personagens do passado, como filhas ou como rodeando ali aquelas novas mulheres, a gente sempre fica tipo, e daí, como é essa relação nova? Então o filme lida muito com a imaginação também. Eu acho que ele é um filme deliberadamente com muitas permissividades da verossimilhança. Coisas que realmente... Nossa, excelente expressão. Não são, e não são mesmo, não são explicadas, não são tão coerentes, talvez não são tão lógicas, mas de propósito, assim. Então eu acho que, e acho que tem um pouco, nesse sentido, ele, em alguma medida, também reflete, talvez, um pouco como a gente lida com esse passado culturalmente falando. Quer dizer, a gente pensa, por exemplo, isso, a gente tem o nosso personagem é um ídolo dos anos 70 que desapareceu. Aí a gente tem um exemplo do Belchior, né? Que aconteceu isso. O que aconteceu com esse cara enquanto ele estava? Então eu acho que ou mesmo assim, grandes ídolos e grandes pessoas do passado que a gente ama, gosta da música, ou gosta do trabalho, não foi contemporâneo dessas pessoas. Também acho que cria-se um imaginário dessa vida que essas pessoas viveram, que nos retroalimenta de alguma maneira, nos alimenta de alguma maneira, e a gente se alimenta daquilo. Que eu acho que passam sempre por aí, assim, por verossimilhanças, por coerências inventadas, assim. Mas eu acho que, sim, pensando no aspecto mais técnico, pé no chão desse roteiro, muitas das coisas foram assim mesmo. Mas por que a atriz que está ali é a mesma que está no número musical, é jovem, é filha, é para você ler como você quiser. Assim. Eu acho que tem talvez essas frestas em que a própria lógica da fantasia permite que se invade o realismo, sabe? Sim. Acho que isso tem mesmo, como projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as coisas que acontecem no filme em relação a o que é encenação e o que é verdade, né? O filme parte daquela cena inicial, onde ele mostra um apartamento
E na verdade a gente vê que aquilo dali na verdade é quase teatral, né? Porque aquele apartamento na verdade é uma planta ainda e aquelas pessoas invadem, é como se fosse uma quebra de quarta parede para uma cena que está acontecendo. E depois tem a cena do karaokê, que eles estão cantando. Na verdade aquela cena não é uma cena do passado, é uma imaginação dele, refletindo a mentalidade dele hoje. E isso se abre depois de uma forma mais larga no filme, para esse diálogo dele com essa mulher, que na verdade é um diálogo dele com ele mesmo. Eu queria saber como você eu acho explica que essa encenação. Essa cena do início que você descreveu, ela um pouco sintetiza até o que a gente vinha falando da fantasia, da verossimilhança. Assim, criar uma realidade que parece coesa, mas essa realidade é perfurada. Não era bem o que eu estava imaginando. É isso, é um decorado, né? Essa coisa do visite o decorado. Então, essa ideia de que o realismo, a realidade, ela está sempre passível dessas perfurações, assim. E eu acho que, na verdade, aí tem uma estratégia narrativa, mesmo de que a ideia era contar essa separação, essa história do Júlio, a história de amor que ele perdeu, contar a partir da perda, né? Então a gente não viu eles sendo felizes, a gente começa o filme com um rompimento. Então como contar mais ou menos relances do que foi esse amor deles e por que ele acabou a partir de então, sem fazer um flashback, que eu acho que a questão era isso. Os outros filmes já tinham trabalhado com flashback, tá? Então tudo dentro dessa lógica da fantasia ou da imaginação poder ser mais permissiva, eu queria tentar estratégias de dinamizar isso. Então, assim, é justamente isso. Eu vou fazer uma cena dele contando pro irmão sobre a ex-namorada, um discurso indireto. Eu vou fazer um flashback. Não. Então, deixa que a música, o universo da música, das músicas do pai, que falam sobre amor, invadam esse cara a ponto dele se travar um diálogo consigo mesmo, né, com o próprio sentimento, mas que na tela se traduz com isso que eu chamo a memória habitada, né? Como se ele habitasse a própria memória e travasse ali com a ex-namorada um diálogo que é isso, não aconteceu, é só uma imaginação. Então eu acho que são tentativas de estratégias narrativas, na verdade, que tentam equalizar esses muitos planos que o filme tem, né? Ele desde sempre a dificuldade dele foi talvez ele ser ambicioso demais, porque ele está dando conta de um coração partido, está dando conta de um irmão que eu nunca conheci, está dando conta de um pai que eu nunca conheci, as duas coisas meio próximas, mas são duas coisas diferentes, e esse pai não existe, esse pai são os clipes que ele deixou e as mulheres que ele amou, e enfim, tudo isso aí que você viu no filme, que o filme conta. Então eu acho que um pouco essa vontade de ser, no fundo, de novo, essa vontade de ser mais livre, como narrativa mesmo, mais fantasioso, mais fluido, um pouco mais imaginativo, um pouco mais... Eu costumo chamar o filme de uma fantasia romântico-musical. Para mim é isso, uma fantasia romântico-musical. Essa coisa da fantasia está no próprio... que é o amor, né? De uma grande fantasia. Então aí, é isso. Eu não sei, acho que eu dei muita volta para responder, mas é mais ou menos por aí. Mas coube. Tá. Uma outra coisa que eu queria falar também, tem uma frase que eu já ouvi de algumas pessoas, e para mim já foi dito algumas vezes também, que é falada no filme, e se eu não me engano é pela Olivia, que é: o melhor é a gente ficar com quem gosta da gente. E eu sempre me perguntei, me peguei vida fora pensando nisso, porque, tipo, se a gente ficar com quem gosta da gente, na verdade a gente está ficando com uma pessoa que a gente não gosta. Sim. E aquela pessoa não está ficando com quem gosta dela. Não é? Sim. Tipo, tem uma contradição nisso, que eu acho que perpassa pelo filme, essa vontade de você ficar. Porque é isso, porque a personagem da Olivia podia ter aceitado aquele amor que ele tenta dar pra ela ali, era um amor qualquer, ali naquela cena da rua, né? Afinal, tipo, e será que ele não tinha que ter ficado com ela? Porque afinal era ela que gostava dele, né? Mas ele ia fazer ela feliz, né? E eu acho que o fim do filme um pouco até bota a coisa ali
ambivalência que você fala talvez... Então, eu tinha muita vontade... Na verdade, quem fala isso é a personagem da Bela Camero, que fala pra ele, Bela, né? que faz ele ir até a Olivia como uma pessoa que gosta dele, né? Sim. É a resposta. Sim. Mas eu acho que tem... Então, eu não sei dizer... Por exemplo, eu sei que não foi isso que você perguntou, mas eu não necessariamente concordo com essa frase de é sempre melhor ficar com quem gosta da gente. Eu acho que tem isso mesmo que você falou. E tinha uma coisa que a gente, o roteiro foi escrito por 3 pessoas, além de mim, o Vinícius Calderoni e a Luna Grimberg, né? E que a gente sempre debateu muito, que era ser contraditório. Assim, no sentido de, às vezes, coisas do tipo assim, o que cada mulher do Odilon vai falar sobre ele, para nós não é para criar um retrato fechado, e sim dizer, uma vai dizer, ele era um homem tristíssimo. Aí você vê ele num clipe absolutamente luminoso, exuberante. A outra vai dizer ele não sei o quê. Enfim, e essa jornada do Júlio também não ser uma jornada de aprendizados cartesianos, né? De alguém dizer uma verdade, ele vai lá, comprovou essa verdade. Então, o tempo inteiro ter essas não é nem ambivalência, multivalências, que ele fosse tropeçando uma outra pessoa que vai dizer para ele, nossa, é tão bom quando o amor da nossa vida dura só 5 minutos, né? Ou só uma noite. Para ele isso é desesperador. E daí, de repente, a ideia de não, ficar com quem gosta de você é alentador, mas para outra pessoa, não. Eu não sou seu prêmio de consolação. Exatamente. Não vou ficar com você porque eu gosto de você, você está me dando essa... Né? Enfim, então eu acho que tem essa ideia de fugir também de uma ideia de um filme tese, né? Assim, não um filme tese, não é, mas de que a história amorosa chegasse numa conclusão única, um pouco essa ideia de bagunçar as cartas. Mas eu estou falando muito, fala um pouco sobre isso. Eu ia até perguntar, a minha próxima pergunta ia incluir o Felipe, porque eu ia perguntar para você como foi encaixar essa questão, que é sempre tão cara aos seus filmes, que são as questões LGBTs, no filme, se isso foi orgânico, o que o Felipe trouxe para essa experiência, já que é o personagem dele que estampa isso. Na verdade, assim, a primeira versão desse projeto a primeira versão do roteiro era uma irmã. O Júlio tinha uma irmã. E aí, de fato, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu conheci o Felipe trabalhando com ele no Música para Morrer de Amor, e a atriz que faria essa irmã não pôde fazer o filme. E eu achei que ali tinha a junção perfeita para trazer o Felipe para o filme, o Felipe Frazão. E, portanto, reescrevemos o roteiro para essa irmã ser um irmão. E aí, não só isso, não foi uma questão só de mudar o gênero, mudou muita coisa junto com isso. Enfim, o roteiro realmente deu... O Felipe teve acesso a esse roteiro com uma mulher? Você leu esse roteiro com o Gabriel, com certeza. Você eu não me lembro, ou se eu só te contei. Acho que eu li alguma coisa, não sei se inteiro, mas eu acho que alguma coisa eu li. Eu não me lembro também. Porque o Felipe afirmou agora, sim, mudou muita coisa. Porque eu acho que ele sabe como era. Sim, porque justamente eu lembro do Rafael me narrando isso, assim, era assim, justamente no dia da pizza. No dia da pizza. Mas então assim, tinha essa vontade do personagem. Então, aí nesse sentido eu falei, bom, então o que faltava nesse filme, que era um homem gay, dentro das minhas vontades também de linguagem e narrativa, agora vai ter o personagem. O Felipe não é um ator gay, o segundo filme que ele faz, ele é um ator hétero fazendo um homem gay, ao mesmo tempo a gente tem atrizes gays no filme fazendo mulheres héteros, então é uma bagunça que eu também defendo, assim, enfim, isso é todo um outro assunto que a gente depois pode falar. Mas eu sabia que acima, mais do que essa legitimidade da sexualidade, porque isso que eu estou dizendo, eu acho que isso é bagunçado e eu gosto que seja, o Felipe traria para o filme essa revolução que é o personagem dele na ficção, né? Que eu acho que isso foi escrito bastante inspirado, foi escrito para ele, mas aquela coisa que você já escreve sabendo exatamente como a pessoa vai poder operar aqui dentro daquela narrativa. Mas fala você um pouco de novo, eu fiquei falando. Não, acho bom que você ficou falando. Eu não sei, eu lembrei, inclusive, aqui quando a gente estava conversando anteriormente e a gente, enfim, foi responder alguma coisa em torno desse universo, eu lembrei de uma fala tua lá no Música, quando a gente chamou o Dani, que você, enfim, traçou um panorama, assim, do cenário da representação LGBTQIA+, na dramaturgia. E me lembro muito bem de você falar uma coisa muito interessante, que é esse salto de quando a dramaturgia não
enfim, falamos disso Não é mais agora. sobre a crise da sexualidade, Perfeito. e sim sobre o personagem sobre... existindo com seus afetos. Justamente. Sim. Eu acho que nesse sentido é muito bonita a presença do Felipe no filme, a partir disso, porque o que fica pra mim, assim, você estava falando disso agora também, a gente fez o filme em outubro de 2018 e no meio disso até as pessoas viverem uma pandemia, né? Eu acho que o Felipe tem esse aspecto muito forte, assim, dessa resiliência do artista brasileiro e de lidar com os fracassos e as impermanências em um momento que você acha que vai ser, agora vai, sabe? É aquele momento que você tem certeza de que é a véspera, a iminência de alguma coisa. Não é. Não é. Vem o mundo te dizendo, não é agora, não tem esse problema. Então, fazendo um paralelo com a minha vida, Felipe Frazão, e com o filme, eu vivo isso, acabo de viver repetidas vezes. Então é muito curioso, assim, observar isso no filme. Acho que o Rafa coloca isso de uma maneira muito bonita, assim. Acho que isso acaba sendo presente, sabe? Isso tudo que o Felipe carrega, para além dessa descoberta desse irmão, do pai, o que vem antes e que também está presente ali nessa mistura desses eventos todos, acaba sendo também muito forte essa vontade dele de fazer arte que não dorme, assim, não sossega, é uma coisa muito forte nele, assim, muito viva. Eu gosto do que a Olivia falou na coletiva, que é tipo dar tridimensionalidade a esses personagens LGBTQIs, né? Tipo, ele é apaixonado por um cara que abandonou ele, mas ele também quer ser artista e ele também quer encontrar o irmão, entendeu? Isso é uma questão resolvida, né, para ele. Uma última só coisinha aqui que eu queria fazer um comentário em cima da fala da Laila, que ela falou durante a coletiva também, que é sobre a luz que essa personagem joga no personagem do Gabriel, né? Que é dela se colocar como um ser pensante também. Que a mulher também tem direito ao não, aos nãos, né? O que eu acho interessante é que, até realmente eu concordo com a Laila, tem uma quebra no filme nesse momento, ele passa a perceber isso, mas a personagem fala isso pra ele desde a primeira cena, né? Tipo, eu também quero ter os meus desejos, as minhas escolhas, você tá apaixonado, ótimo, mas tipo, não é sobre uma pessoa, é sobre duas pessoas, e eu não concordo com isso. Então, tipo, existe uma movimentação até para um feminismo aí no filme, para um olhar para esse lugar, que esse homem, enquanto cuzão, né, não percebe o tempo todo, né, de gritar na porta, de falar besteira para amiga sobre, eu tô chorando que nem um bichinha, entendeu? Então, tipo, tem um feminismo correndo paralelo a ele, né, das vontades da mãe dele, das vontades da melhor amiga dele, das vontades da ex-namorada dele, que ele só percebe quando essa mulher solta uma luz para ele. Eu acho que assim, exatamente, assim, o Júlio como um cuzão, começando como um cuzão, é uma coisa muito deliberada, né, até ele ser escroto mesmo, e esse encontro dele, duas coisas, né, o encontro de fato com uma alteridade que vai chacoalhar esse mundo, que é o Felipe, quer dizer, então é um irmão com outra criação, tudo diferente, quer dizer, né, em termos de sexualidade, em termos de raça, em termos de criação, eles são filhos do mesmo pai, por acaso, e só. Né, em visão de mundo, crença, formação, tudo, embora essas coisas vão sendo salpicadas. Então, isso é uma coisa. E justamente, e essa percepção, que eu acho que nesse sentido, quando a Laila fala, é onde a conclusão, né, o ponto de chegada ele de fato desperta, mas que você vai dizer, cara, essa outra alteridade, a alteridade do seu amor, que não é o seu objeto de amor, é uma pessoa, Sim. é uma troca, Sim. e portanto, nesse sentido do feminino, do feminismo, que estava lá desde o início, e você não estava escutando, exatamente, ela diz, e se eu quiser ser a mulher da minha vida? Sim, ela fala desde o início, exatamente. Então, e a música que a Laila canta chama Escutar a Sua Voz, que é justamente até, né, então, como que ali... Não apenas a do outro. Exatamente, né, escutar a voz de... Escutar. Escutar. Então, eu acho que ali é quando ele realmente
aqui tudo encaixa, né? Tanto é que na cena seguinte com a namorada, ela diz, eu te devo uma explicação, ele diz, não precisa me explicar, eu já entendi. Na minha fantasia, na memória do meu pai, na letra inédita que meu pai escreveu, mas que eu entendo que eu ouvi a voz, né? Então acho que sim, eu acho que esse desenho é muito, assim, foi desenhado para ser assim, que bom que chega assim, se é que está chegando, mas eu acho que tem essa, e nesse sentido que eu reitero também essa ideia do road movie, assim, uma pessoa que se desloca de fato de um ponto ao outro, o Júlio, né? Ele não sai do lugar, mas tudo se move, todas as paisagens dentro e fora se movem e o fazem se mover, né? Sim. Acho. É isso. Gente, obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, muito Felipe, obrigado pelo papo, pelo filme. Valeu, que bom, obrigado. Obrigado. Que bom que você veio.